Em clima jocoso, cheio de piadas e broncas dentro da própria defesa, depoimento dos réus do 8 de janeiro revelam detalhes dos bastidores do golpe fracassado. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Netti. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Já estava rolando aí vários depoimentos acerca do 8 de janeiro, da cúpula do golpe. A gente chegou a falar alguns deles aqui e tal, em alguns outros momentos. Finalmente chegou o depoimento do Bolsonaro. E todo mundo, eu não sei se todo mundo, desculpa, mas eu sinceramente fiquei assim bem surpreso. Que eu achei que ia ficar um climão, eu achei que ia, sei lá, meio tenso, tal. Mas foi até divertido de assistir, tava um clima gostoso, eu achei. Parafraseando o general Heleno, o clima tava bom, né? Pô, o clima tava bom, já se traduz pela câmera. Vocês viram, a câmera tava em altíssima definição, parecia que eu tava assistindo a final da NBA, né? Sim. Parece Tava até mesmo. falso, né? Em alguns momentos você fica vendo o testemunho e fala que é esquisito, mas é muito bom mesmo. Até o Heleno câmera tava bonito. ficou todo mundo Tava. bem. Ficou Não, todo mundo tava bem. bem enquadrado, tinha 4 câmeras diferentes, tava um negócio profissa. Tem que reconhecer o profissionalismo da A galera. gente pode entender isso como proposital, né? Desculpa, se você bota lá na TV Justiça, na TV Senado, as câmeras são horríveis, mas esse era um momento midiático, né? Sim. Fosse pra acusação quanto pra defesa, né? E o Bolsonaro meio que entendeu que esse era um momento televisivo também. Até a foto do celular dele, entre aspas, vazada lá pelo fotógrafo com a Michelle, também já é meio uma propaganda veladinha. Com certeza. Ninguém vaza os seus emojis, sua conversa particular, sem a intenção que seja vazada. Bem naquela mensagem, né? Porque tinha uma outra foto que eu dou risada toda vez que eu vejo, que era um fotógrafo da Zoom nele perguntando em quem votar pro Eduardo Bolsonaro. E o Eduardo, o Bananinha chama o mais novo lá de o merda do seu filho. Estão brigando assim, feio. E aí no final o Bolsonaro, é pra eu votar em quem? Essa ele tinha uma outra mensagem. Nessa, realmente, com aquela foto dele, aquela papada, aquela papuda dele. Não, mas ele entendeu, eu senti que ele entendeu bem que aquilo era um show televisionado. Ele entendeu bem, sabe aquilo que a gente sempre fala nesse programa, que o Supremo virou coisa de superstar. A equipe dele sabia onde estava pisando, e mesmo que ele morra pela boca, algumas vezes falando mal dos apoiadores, aquela piada tosca, mas aquilo fazia parte do jogo, né? Que ele fez com o Alexandre de Moraes, com o ministro. Tudo aquilo ali performático. Foi performático, com exceção do AI-5 e dos malucos. Aquilo não era. Mas aquilo estava calculado. Um cara que é da equipe do Bolsonaro foi um risco ali de meia dúzia de palavras malditas. Sabe que eu tô dividido nisso aí? Acho que tem 2 pontos assim que eu gostaria de levantar e eu não consigo nem articular eles muito bem. Primeiro, eu acho que o Bolsonaro ele não gosta da galera do Bolsonaro. O tio França, assim, sabe? Não é os caras que eu acho que o Bolsonaro gostaria de cultivar, assim. Ainda que eles são úteis eleitoralmente, são úteis pra fazer palanque, são úteis pra ficar lá nos quartéis, tal. Mas acho que nenhum político quer exatamente eles como seu público, né? Como não? Mas são massa de manobra. Não, eles são Tá úteis. no mas... 18 Brumário, pô. É verdade. Mas eu acho que o Bolsonaro também sabe que não importa muito, assim. O Bolsonaro pode cagar na cabeça dessa galera, que essa galera vai continuar. Sobretudo se o oponente for o Lula de novo, PT, ou enfim, qualquer que seja, né? Essa galera não vai mudar de lado só porque eles foram chamados de doidinhos pelo Bolsonaro, porque eles até sabem que são meio doidinhos. Não, doido, sai camiseta depois, doidos por Bolsonaro. Isso, exatamente. Malucos por Bolsonaro, E aí, outro ponto, que eu acho que o Bolsonaro ele tá tentando reconquistar o médio que ele perdeu. Sabendo que o bolsonarista doido não vai largar dele mesmo, então ele precisa pegar de volta aquele brasileiro médio que votou nele, às vezes ou voltou a votar no Lula, não foi votar, votou no Lula, votou em outro, enfim. Aquele médio popular, que eu acho que ele perdeu na última eleição, que foi o motivo dele ter perdido, né? Lembrando que a eleição foi 51-50, né? Então foi bem empatada, né? Eu acho que ele tá tentando mirar nesse brasileiro mais médio, que não gosta do doidinho. E nesse sentido, eu acho que o Bolsonaro mandou bem, cara. Eu de verdade, eu fiquei assistindo assim, eu falei, pô, Bolsonaro, realmente, talvez você não tenha feito nada, né, cara? Sei lá. Ele tava me convencendo em alguns momentos ali.
Se eu fosse uma pessoa que não tivesse ligada nas paradas, eu estaria comprando aquele discurso, porque tava tudo muito bem assim, sei lá, encaixadinho e tal, eu achei uma retórica boa, e o jeito como tava leve, como tava tranquilo, parecia alguém que tava só prestando contas mesmo. Então nesse quê televisivo que a gente tá levantando, eu acho que a retórica dele, do jeito que ele colocou, e essas críticas mesmo à base dele, assim, a base dos doidinhos, né, me pareceu bom, assim, eu comprei, trabalhou bem a retórica dele, eu achei. Assim, eu não compartilho da sua visão, mas eu entendo. Talvez, né, ele pensou tudo isso tão bem planejado, só esqueceu que tinha mais gente pra depor com ele, né? Que aí que tá o desastre, né? Porque é engraçado isso, porque, por incrível que pareça, na série de interrogatórios o Bolsonaro não foi o desastre. Sim, sim, sim. Então, nesse sentido, eu concordo com você. Agora faz mais sentido, Talvez eu esteja com essa aí, porque eu esperava ele muito reativo, muito briguento, Eu também. falando bobagem. E aí ali tá um cara mais contido, brincando, mas sei lá, Ele né? nem apelou pra baixaria, porque tinha acho que o pessoal viu quem acompanha o Twitter, tinha o bingo do Bolsonaro, Sim, que era sim. tipo bater na mesa, xingar, Isso. falar palavrão, e aí você tinha esse lado, mas aí você tinha a outra parte que era tipo falar da família, falar que tá doente, Esse aí e ele não apelou pra nenhum dos dois, Não, esse né? do doente aí, ele até falou umas horas lá. Ah, Quando ele é? falou, você acha que eu queria ser presidente? É o pior do trabalho do mundo. Sei que eu, pô. Pô, toda vez ele fala, tem um vídeo que eu tô muita risada, que ele fala, minha vida é uma desgraça, Sim. eu não consigo tomar um caldo de cana. É. Mas enfim, eu achei legal você falar que ele tá querendo sair dos malucos, né, da grande massa de manobra, e ele tava tentando fazer isso sem usar o Tarcísio, porque o Tarcísio é o método mais fácil, né? Você lançar o Tarcísio, você reconquista boa parte desse pessoal que estava falando do médio que ele queria reconquistar. Não sei se deu muito certo e já na quinta-feira já começa a se falar que ele tá pensando em apoiar o Tarcísio de presidente e a Michelle de vice. É, enquanto o PL tem gastado, até eu vi, saiu acho que, sei lá, no Estadão, assim, em dia de depoimento do Bolsonaro de manhã, ou de tarde, sei lá, de noite em horário nobre, PL veicula propaganda com o Bolsonaro, criticando o negócio do INSS. Então, assim, a imagem dele tá forte ainda pro PL fazer essa escolha. O 18 de Brumário aí do Luiz de Bolsonaro, que apareceu nos depoimentos, é que me chamou a atenção, assim, quando eu assisti, eu concordo, eu acho que o Bolsonaro saiu melhor do que os seus pares, do que o Augusto Heleno, do que outros O ministros e outro ex-ministros. brigando lá com o próprio advogado. Isso foi isso, o Paulo Sérgio Nogueira, Paulo Sérgio foi Nogueira, um luxo isso. Tiveram alguns depoimentos meio lamentáveis, assim, alguns bem desacordados. Mas eu acho que a estratégia de todos eles, dos mais ou bem-sucedidos, era mostrar que aquele plano chinfrim não é suficiente para constituir uma tentativa de golpe de Estado. Porque é difícil negar que eles falavam isso abertamente, de alguma forma de ruptura institucional. Eu acho que as defesas já passaram um pouco dessa página. A página que ia se debater é: esse arremedo de plano pode ser considerado suficiente para você tipificá-lo como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e conspiração para um golpe de Estado? E eu acho que um pouco da linha da defesa era não, é só uma conjuntura, não saiu nada, a gente é meio atrapalhadinho mesmo, sabe? Era mais uma linha de que, sabe, eu sou tão inocente, eu só caí aqui, sabe? Quando eu vi... Os advogados estão meio que, meu cliente é tão burro, você não pode dar um desconto pra ele? Coitado, ele é tão burrinho, ele não ia conseguir dar um golpe. Daqui a pouco eles vão alegar insanidade, né? Insanidade. Mas o depoimento que mais, talvez, comprometa toda essa trama golpista, quer dizer, os depoimentos que mais comprometem, na minha concepção, são dos três chefes das Forças Armadas à época, que são Freire Gomes e principalmente o Batista Júnior, quando eles afirmam que o Bolsonaro apresentou aquela minuta que o Mauro Cid disse que o próprio Bolsonaro teria enxugado a minuta, para os dois, apresentando a possibilidade de decretação de um estado de sítio, de um estado de exceção, de alguma coisa desse tipo. Aí é o mais próximo de um golpe clássico que você pode ter, né? Se apresentar um plano de ruptura institucional para quem tem os meios de ação de dar um golpe, que são as Forças Armadas. É quase o golpe de 10 de novembro de 37. Quer dizer, eu vou sentar com quem tem as condições de dar um golpe e ver se eles dão um golpe para mim. Eu acho que aí é um pouco difícil você negar. E como você tem 2 dos 3 que estavam na reunião afirmando que isso foi proposto, mesmo que o Freire Gomes esteja
tergiversado, mas o Batista Júnior foi mais incisivo nessa questão, e o que eu acho que dificulta um pouco a defesa do Bolsonaro. E a segunda coisa, e aí eu acho que o plano paralelo que se desenvolvia e que dão esses resultados até meio risíveis em relação ao planejamento, era essa ideia de que você poderia interromper o processo eleitoral ou a confirmação da vitória do Lula, ele tomar posse em janeiro, por uma violenta emoção, assim, se ia produzir uma grande comoção popular que ia inviabilizar a posse de Lula de alguma forma. E que são esses planos que vira e mexe aparecem. O plano da Carla Zambelli, de entrar no CNJ e apresentar aqueles mandados de prisão falsos. O plano do punhal verde e amarelo, que o cara não conseguiu táxi, mas que supostamente ia sequestrar o Alexandre, matar o Alckmin, matar o Lula. Mesmo a mobilização em frente aos quartéis, eu acho que tinha esse aspecto de tentar conclamar as Forças Armadas a ter o seu dever histórico, entre aspas, meio Ives Gandra, o grande poder moderador, sabe? Essa pecha que sempre foi atribuída às Forças Armadas desde o primeiro regime republicano. E por fim, e que eu acho que foi a tentativa mais articulada e mais significativa, que foi o bloqueio às estradas. Logo depois do segundo turno, tem uma movimentação de tentar bloquear as estradas. Acho que é um reflexo direto daquela greve dos caminhoneiros que impactou muito, principalmente os grupos bolsonaristas, para mostrar a capacidade de capilarização que um grupo de caminhoneiros tem em relação à distribuição de alimentos, de outros produtos básicos para a vida do brasileiro. Se alguma coisa desse sentido tivesse sido replicada, isso talvez criasse uma crise de legitimidade. Mas eles rapidamente foram retirados das estradas, até por membros de torcidas organizadas, né? A Gaviões da Fiel, a Galocura, conseguiram desmobilizá-los com alguma facilidade. Mas, assim, acho que eram um pouco essas duas linhas paralelas, nenhuma das duas funcionou, mas eu acho que o testemunho mais comprometedor é esse golpe clássico. E provavelmente não foi dado porque não tinha legitimidade internacional nem interna para que esse golpe conseguisse ter grande vida depois que ele fosse decretado. Mas cogitou-se decretar um estado de exceção, um estado de sítio, que anularia uma eleição legítima. E eu acho que aí é o ponto mais central e mais comprometedor ao Bolsonaro e à sua cúpula. Eu venho pensando como esse golpe está muito mais linkado às tentativas de golpe dos tenentes lá nos anos 20 do que qualquer agitação que você teve depois, ali 40 e 60. Tudo bem que ali você tem generais ali à mesa, tem almirantes ali, é verdade. Mas não se teve, assim, a tropa toda, né? Os comandantes militares todos se articularam e foram, tal. Todos não, né? Porque nunca é todos, mas assim, corpo grande. Esse foi só quem tava ali mesmo e me pareceu uma coisa de baixo clero militar, assim. Que nem teve aquele cara lá que era o chefe da polícia rodoviária. Ele não tá comandando tropa, etc e tal. Enquanto em outros momentos ali você conseguiu porque você tinha força de verdade, né? Por isso que eu fico pensando que é possível fazer comparativos muito mais com aqueles movimentos dos anos 20. Só que sem a bravura, né? Os caras pelo menos marchavam em linha reta em Copacabana pra morte. O José Murilo de Carvalho, que eu cito muito em conversas paralelas, tem um livro dele sobre as Forças Armadas no Brasil no século XX, e ele vai falar exatamente isso, que os dois momentos de coesão interna que vão produzir um efeito político real é quando o oficialato se junta, claro, nunca de maneira integral, sempre tem dissidências, mas consegue um certo consenso interno, e esses dois momentos que ele aponta são a deposição do Getúlio em 45 e o golpe em 64, né? E que todos os outros movimentos vão apresentar dificuldades de mobilização real, porque existiam dispositivos contrários dentro do exército, grupos que apoiavam, grupos que eram contra. No caso dos tenentes existe uma questão muito forte de patentes, né? O nome não é coincidência, quer dizer, existia um sistema de promoção muito complicado no exército dos anos 20, então muitos tenentes acabaram ficando com esse posto de tenente muito mais tempo do que deveriam ficar, e existia uma certa rivalidade entre as patentes mais altas e mais baixas. E eu concordo, mas ao mesmo tempo, e aí eu acho que isso fazia parte um pouco da articulação e o entendimento do Exército, existia aquele núcleo, segundo o relatório da PF, que tinha a responsabilidade só de tentar articular para que os chefes das Forças Armadas aderissem ao movimento, né, passando notícias falsas, pressionando. Existia uma tensão interna dentro do Exército para que Freire Gomes e outros generais que tinham a tropa na mão, entre aspas, aderissem por pressão e tal. É que tudo isso acabou sendo desmobilizado de maneira muito rápida, e eu acho que o 8 de janeiro é o episódio já natimorto. Aquele movimento era muito pequeno em termos de mobilização, e rapidamente foi desmobilizado pela Polícia Militar do Distrito Federal, né? Então, mas acho que aquilo seria o grande ápice, e chegou em janeiro já muito enfraquecido, porque essa grande mobilização popular que eles esperaram não aconteceu.
A verdade é essa, o Lula venceu a eleição, tem focos de descontentamento em todo o país, mas nada próximo dos números volumosos que a gente vê de manifestações bolsonaristas convocadas em recortes muito mais próximos. Copacabana não estava lotada, a Avenida Paulista não estava lotada, nada estava lotado. Era um grupo muito limitado ali que estava se mobilizando. Aí eu jogo aqui pra nós. Essa defesa faz sentido? Que assim, se a gente tá falando que em momento nenhum existia a possibilidade real, assim, você não tinha chefes das Forças Armadas verdadeiramente topando, você não tinha uma mobilização popular real. Todos os planos parecem não só estupidamente impossíveis de serem executados, como também se mostraram ineficientes. Dá pra condenar essa simples. Não deixa de ser uma tentativa, é uma tentativa, mas dá pra condenar, assim? O meu ponto é, dá pra prender a galera? Condenado ele vai, mas eu quero dizer, você acha que isso vai pesar na pena? Porque de fato não aconteceu nada, assim. Mas assim, aí a gente tá esquecendo do depoimento do Cid também. Que acho que foi um cara que entendeu bem que aquilo era um TV show, sabe? Ele falou aquilo que se esperava, ele fez uma cara de soldado traumatizado e arrependido. Total. Né? Ele tem essa cara, mas tava nítida na Só coisa. um que sobre o Cid, ele deve ficar muito puto, inclusive, porque o Cid, ele é tenente-coronel lá, tal, e acho que foi na Folha que eu li, uma vez saiu, né? Ah, quem é Mauro Cid, ajudante de ordem do Bolsonaro? E ele foi um cara super destacado, assim, na academia, e ele subia tenente-coronel muito jovem, tal, e hoje ele é tratado só como Ajudante de ordem. ajudante de ordens, né? Que é, sei lá, é curumim do Bolsonaro, né? Ele deve ficar meio puto com isso. Com certeza, mas é ele, porque ele viu que foi uma carreira arruinada. Tava todo mundo enriquecendo e ele não. Lembra disso? Exato, exatamente. Mas eu acho que tem muito espaço para prisão do Bolsonaro, dos generais que estiveram com ele. Assim, acho que foi uma mobilização muito grande. E assim, claro que a inutilidade fala muito alto ali. Aquele pedido do advogado do Heleno Sim. é a representação de que aquilo é um bando de idiota, né? Assim, com todo respeito Aos idiotas, né? aos idiotas, Aos idiotas. né? Coitado dos idiotas. Não, porque, francamente, você pode apoiar o Bolsonaro, mas o pedido que aquele cidadão fez é incabível. Ele foi só fazer uma gracinha, né? Que já tava terminando. Ele foi fazer um charminho pro Alexandre. Eu não entendi. E aí o também, né? Alexandre falou pra cima de 9-2. Quando ele falou 9-2. Mas assim, vou voltar naquilo que eu falei no começo do programa. Faltou combinar com os russos. Porque Paulo Sérgio Nogueira, medíocre, assim. O Mauro Cid jogando mais lenha na fogueira. O Heleno não falou nada e o advogado, já que ele não falou, o advogado falou, né? Aquele todo jeito de tenha piedade de nós. Uhum. Eu acho que se fosse só o depoimento do Bolsonaro estaria tudo bem, mas todo o resto, assim, a situação se complica. E acho que tanto a reação do Nogueira como a do advogado Heleno simbolizam um pouco o Bolsonaro desde 2018. Vai desde o truculento que briga e bate na mesa até o cara que tá pedindo, pelo amor de Deus, para tomar um café da manhã um pouco mais longo. Eu acho que vai nessas duas coisas, assim. Acho que o Bolsonaro faltou combinar com o resto um pouco. Eu acho que o advogado tava querendo tomar um brunch, né? Porque ele tava querendo começar às 10, ele tava pensando, pô, vou comer aqui, sabe? Não vou comer só um pãozinho, vou comer algumas coisas, né? Ele queria mais coisa. Parecidas com o almoço. Ele achou que no mas Supremo ia ter um coffee break, é isso que é a verdade. ou que ia ter um buffet ali pro almoço, não rolou, né? Claramente não rola. Mas assim, você perguntou isso da condenação do Bolsonaro, se isso pode ser. Eu, assim, juridicamente acho que vão ter argumentos a favor e contra, e aí eu não tenho capacidade de avaliar o quão fortes eles são. Mas pensando do ponto de vista estritamente político, eu acho que a presidência tem uma certa liturgia. E se discutir por tantos meses, de maneira reservada e aberta, possibilidade, mesmo que improvável, de uma ruptura institucional, fere a liturgia desse cargo. Ou ele acredita no sistema que o elegeu ou não. E se ele não acredita, ele não se candidate. É um ou, você não pode ter os dois. Então, eu sou um grande crítico da democracia que me elegeu. Eu acho que, em termos práticos, ele fere o tecido que sustenta a já frágil democracia brasileira quando ele flagrantemente critica as urnas eletrônicas, quando ele vai colocar em dúvida o resultado das eleições de 2022, ele colocou em mais de uma oportunidade. Quando ele não passa a faixa presidencial para o Lula, pode parecer uma besteira,
mas isso é um gesto de reconhecimento de uma sucessão democrática que ele não faz, ele vai para os Estados Unidos e fica um tempo lá. Eu acho que tudo isso fere um pouco a fé na instituição democrática e eu acho que isso por si só é suficiente para que você condene alguém. Eu acho que o presidente tem que respeitar limites em relação ao que é o regime democrático e o que não é. E eu acho que todos os acenos que ele fez, públicos e privados, mostram que ele não compactua com os valores que regem a nossa democracia, por mais imperfeita que ela seja e por todos os ajustes que ela precisa ter. Então, eu acho que, em última instância, ele propor um golpe para o chefe das Forças Armadas é suficiente para configurar ele como alguém que tentou romper com o Estado Democrático de Direito, portanto, deveria ser condenado. Se ele vai ficar em prisão domiciliar que nem o Collor, que o julgamento do Collor já foi uma preparação para que o Bolsonaro fique numa situação menos debilitada, para que se tenha um encaminhamento até para evitar uma convulsão social, se eventualmente ela tiver. Eu tenho minhas dúvidas, não consigo afirmar, acho que a gente vai depender muito de como o julgamento proceder. Mas eu acho que ele está condenado e eu acho que nesse sentido é muito difícil não se votar por uma condenação dele. Foi muito lesa pátria. Foi. É uma coisa ele falar, eu fui estudar as possibilidades dentro das 4 linhas da Constituição para ficar no bingo do Bolsonaro. Outra coisa eu vou passar uma GLO no TSE, sabe? Isso já é um lawfare, assim, um pouco fora das possibilidades jurídicas das 4 linhas da Constituição. A Constituição tem mais de 4 linhas, né? Apesar de ele ficar nessa metáfora do campo de futebol, ela não é a mais feliz, né? Eu acho que já é meio um julgamento de cartas marcadas, pela gravidade, pela intencionalidade da coisa e tal. Tipo, está se julgando um golpe de Estado, quer dizer, como é que se julga isso exatamente, né? Existem aquelas críticas, mas isso é um julgamento político. Bom, não tem como não ser, né? É um crime político e assim por diante. Exato. Já se entende que será condenado. E reforçando a postura que o próprio Bolsonaro teve, tentando ganhar com o pouco que tem. Então, tudo bem, eu vou ser condenado, provavelmente eu vou ser ostracizado da vida pública, não vou mais poder participar, mas aí se tudo der certo eu consigo ficar na minha casa e tá tudo bem também. O Flávio deu uma entrevista hoje para a Folha falando uma coisa nessa linha, de que ele acha que o próximo candidato apoiado pelo grupo bolsonarista tem que garantir não só uma anistia ou um indulto presidencial, mas que essa anistia ou indulto presidencial seja cumprido pelo Supremo. E aí, quando perguntado como isso pode ser feito, se o Supremo declarasse inconstitucional, ele disse não sei. Aí o Flávio Bolsonaro não ajuda muito. Isso. Ajuda muito quem não atrapalha. É.